Então, a nossa fé em Deus, ela precisa ser provada. Nós somos assistidos por tão grandes nuvens de testemunhos. Testemunhos terrenos e testemunhos espirituais. Os nossos inimigos, ele procura aprovar para Deus que você não tem fé. E as tuas obras vão provar que você tem fé. É aquilo que aconteceu com Jó. Lembra que quando o próprio Deus, analisa isso, o próprio Deus disse: tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a mim. Quando Deus diz temente a mim, o diabo esnobou. Igualmente essas pessoas no dia de hoje são sacárticas, né? Elas esnobam, né? Temente a ti? Jó está te tapeando, Deus. Jó está te enganando. Então perceba que mesmo Deus, o criador do diabo, o diabo estava colocando a palavra dele, Deus, em dúvida. Você acha que mudou? Mudou não. Então nós somos assistidos por tão grande nuvem de testemunho. Então quando você diz que você tem fé, fé em quê? Eis aqui a questão. Todo mundo tem fé, concorda comigo? Faça uma pesquisa, todo mundo tem fé. Mas nós estamos falando da fé real, da fé que traz resultado. Então essa fé que traz resultado não pode ser uma fé vã, não pode ser uma fé qualquer. Ela tem que ser uma fé real, ela tem que ser uma fé na pessoa certa. O próprio Jesus falou lá em Marcos 11, ele disse: tendo fé em Deus, olha aí, a fé tem que estar em Deus, e crendo no coração, se disser a esse monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, assim acontece. Então, algumas coisas nós precisamos analisar, para nós não andar em vão. Primeiramente, a nossa fé tem que estar em Deus. Depois que a nossa fé está em Deus, nós precisamos manter a fé. Ela é uma confissão e tem que ser provada. Uma vez que a fé é provada, é quando não duvide no coração. Então, ainda que a tua fé seja que um monte irá se erguer, isso acontece. Ora, um monte é uma serra que é impossível o homem fazer alguma coisa. Tente empurrar uma serra para você ver. Tente. Então, com isso, o próprio Jesus estava dizendo que para Deus nada é impossível, não é? E muitas vezes, nossos problemas é igual um grão de areia e nós olhamos para ele como uma serra. Uma serra para Deus é como um grão de areia. Então nós precisamos analisar e ver que a coisa é assim. Eu vou repetir uma frase que eu tenho falado nos últimos dias. O Senhor Jesus precisa vir salvar uma igreja. A igreja precisa. Mas quem é essa igreja? A igreja do Senhor Jesus é aquela que as portas do inferno não prevalecem. Então, essa igreja que a porta do inferno não prevalece, ou seja, o inferno tentou. O inferno investiu, mas não teve êxito. Então, essa igreja não é a igreja Aliança Mundial, o Reino de Deus, não é a igreja A ou a igreja B. É dentre as igrejas, aquelas pessoas que crerem e estão firmados na rocha, estão firmados na fé. Independente de qual é a placa da igreja, Jesus não vai buscar a igreja não, placa de igreja não. O fato é, essa pessoa que confessou, ela vai ser atacada, mas se ela estiver na fé, com a fé no lugar real, no lugar certo, as portas do inferno nem prevalecem, nem as portas, nem a janela e nem nada prevalece. Amém? Então vamos lá. Eu fiz a seguinte pergunta para você: você tem fé? E você disse: eu tenho fé. E eu interroguei novamente: fé em quê? Ou em quem? Fé em Deus. Tá. Mas como é que eu vou ter fé em Deus? Fé em Deus é fé na obra redentora. Fé na obra em que Ele fez para nos salvar. Nós temos pregado nos últimos dias a respeito do sacrifício de Deus
que foi o maior de todos os sacrifícios, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aquele que nele crê não pereça. Então olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho do sacrifício de Deus. Deus, não deu um anjo qualquer, não deu um outro a não ser o seu próprio filho. Então essa obra de Deus nos alcançou. E nesta obra se revela o amor dele por nós. Então, ao entender que o amor de Deus é imenso a ponto da obra que ele consumou, prova o quanto me ama, eu não vou ter dúvida, eu vou confiar nele, eu vou ter certeza que o mesmo que amou tanto, que enviou seu filho, é o mesmo que quando eu estou sendo atacado, é o mesmo que na minha caminhada, ele vai estar comigo. Ele diz que ele não me abandona, ele não me deixa órfão. Amém? Então vamos lá. Fé em Deus significa fé, certeza, absoluta certeza, que o filho dele já foi enviado, a obra já foi consumada, e nesta obra, ela me salvou, eu fui salvo. Eu tenho falado, não sei se os amados todos estavam aqui, quando Deus, lá no passado, pedia para que os sacerdotes realizassem o ritual do sacrifício. E a Bíblia chega a dizer que a fumaça dos animais, dos cordeiros, dos novilhos, que depois de morto ia para cima de uma pedra, pedra do holocausto, tocavam fogo naquela pedra, o cheiro daqueles animais cheirava, ou seja, a fumaça daqueles animais cheirava nas narinas de Deus. Mas como assim? Porque pensa num bicho que fede, pensa numa coisa que fede, é casco de boi queimando, é fato de boi queimando, é carne sem ser temperada, a carne do churrasco é cheirosa, né? Então, tudo aquilo era para ficar marcado, para que nós para ajudar nós a entender que seria um sacrifício semelhante daqueles que futuramente Deus iria fazer, enviando o filho dele, morrendo no meu lugar, no teu lugar, para que eu não morresse, para que eu fosse salvo. Os rituais eram os sacerdotes, as pessoas que eles naquela época, eles viam o peso do pecado imediato. O peso do pecado vinha como miséria, vinha como doenças, vinha como peste, vinha das mais diferentes maneiras. Era a consequência do pecado. O salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. Então eles, ao correr até a tenda, aonde estava a arca da aliança, aonde Deus estava, onde estavam os sacerdotes pegavam aqueles animais, matavam os animais, cortavam o pescoço dos animais, salpicavam o sangue do animal na pessoa. Assim aquele animal estaria morrendo no lugar da pessoa. O homem pecou, a pessoa pecou, e o animal que estava pagando o preço, o animal seria cortado e seria queimado, mostrando que se não fosse o animal, seria nós, que teria aquele fim. Então esses rituais era para nos apontar que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tirou o pecado do mundo, iria nos salvar uma vez por toda, para sempre. Tá, então cheirava nas narinas de Deus, porque todas as vezes que estava morrendo um cordeiro ou um novilho, não era o homem, porque Deus não se agrada do sacrifício humano, era o cordeiro em vez do homem. Tá, então como Deus ama você, era por isso que cheirava. Eu usei até uma comparação, imagine uma mãe ou um pai, tendo a possibilidade de ver o filho condenado, e a condenação do filho era a morte, mas abre-se uma oportunidade, ainda que distante, que
se porventura fosse concordado entre os acusadores, os juízes, poderia ser feita uma transposição da condenação de um filho para um cordeiro. Imagine uma mãe no dia do julgamento, aquela mãe em direção ao lugar do sacrifício, onde o filho estava prestes a ser condenado. Imagine um pai e uma mãe indo, e de repente aquela mãe que sabia dessa possibilidade do pecado do filho dela ser transportado para o cordeiro, e imagine de longe sentindo o cheiro da fumaça, o cheiro da carne queimando. Essa mãe se alegrava, sim ou não? Então por isso que Deus se alegrava, tá? A obra de Jesus, a obra de Deus que enviou Jesus, que nos salvou, é essa certeza que eu tenho que ter. Isso é fé. Isso é fé. Porque assim sendo, a tua fé está no lugar imutável. A tua fé está num lugar que não se move. Por isso Jesus disse: Pedro, tu és uma pedra, uma rocha, e as portas do inferno não prevalecem contra ti. Rocha, lugar firme, fundamento, algo sólido. Então quando a tua fé, a tua certeza, eu sou salvo porque foi feito um preço, foi pago um preço por mim. Então eu reconheço que eu sou pecador, mas o meu pecado já foi pago na conta de Jesus. Eu estou livre por causa disso, não porque eu sou perfeito. Então no momento em que eu tomo essa decisão e eu me dou ao Espírito Santo, que é o agente de Deus na terra, que é o substituto de Jesus, sela o meu coração, sela o meu espírito. Efésios 1:13. Será que quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa? Que promessa? De ser salvo. Quando você crê na obra consumada, você precisa entender que você é salvo no momento em que você confessa ao Senhor Jesus. Então isso está apontando que não é resultante do teu esforço, resultante da tua obra. Se você for salvo por obra, pelas tuas obras, do mesmo jeito que uma obra te salvou, amanhã, depois, uma obra negativa pode fazer com que você anule a salvação. Mas se você crê na obra consumada, ninguém muda isso. Os irmãos estão entendendo?